seja bem-vinda! Este é o Vida em Ordem e você vai participar da gravação de um curso ao vivo. É isso que nós vamos fazer nesse Instagram durante essa semana. Vem, 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 chama todo mundo pro Vida em Ordem. Vamos colocar a Vida em Ordem? Clica aí no aviãozinho, este aqui, ó, e chama mãe, irmã, prima, sobrinha, filha, chama a mulherada da família, manda no grupo de Instagram, de WhatsApp, manda para todos os seus contatos, porque ó, você é minha aluna durante toda essa semana. Bem-vindas! Olha quanta gente! Uau! Vocês estavam esperando por isso, que legal! Gostaram do cenário novo, formato novo? Tudo isso para o quê? Para colocar a sua vida em ordem. Bem-vindas! Oiê, Leide! Boa noite, Isaura! De São Paulo, Ceissa, boa noite! Bora compartilhar! Oiê, Daisy! Oi, Aline, boa noite! Já vamos começar, tô esperando vocês me ajudarem. Olha, será que a gente já vai começar com mais de 100 pessoas ao vivo por aqui? Boa noite, Rita! Bem-vinda! Boa noite, Laura! Quem é a primeira vez por aqui? Olha, Rio Grande do Norte aqui! Boa noite, Lúcia! Lucila! Boa noite, Dani! Tem gente de primeira vez? Passamos de 100 pessoas! Uhul! 100 pessoas ao vivo, 100 mulheres que vão colocar a vida em ordem comigo! Que honra! Muita gente de primeira vez, olha que legal! Uau! Que honra! Obrigada, Senhor! Obrigada, papai! Linhares, a Rita, Barueri, Isaura tá por aqui também, Ali também é a primeira vez, Recife, Edna primeira vez, muita gente. Sejam bem-vindas. Bora começar a trabalhar. Tem muita coisa para compartilhar com vocês. Bom, deixa eu tirar aqui a nossa musiquinha para não nos atrapalhar. Gente, vamos lá. Sejam bem-vindas. Mais de 119 pessoas ao vivo nesse momento com a gente, subindo! Uau! Bem-vindas! Olha só o que vai acontecer durante essa semana. Durante esta semana, eu vou dar 5 aulas ao vivo e gratuita aqui para vocês. Essas aulas são a gravação de um curso que eu vou entregar como presente para as alunas da nossa formação em constelação familiar à luz da Bíblia. Então, o nome desse curso, que você agora é aluna, é Vida em Ordem. E esse curso vai falar dos mais importantes relacionamentos da sua vida. Então, hoje nós vamos falar relacionamento com mãe, o lugar da mãe. Amanhã nós vamos falar sobre o lugar do pai. Depois vamos falar sobre o lugar do marido, como se organiza o casamento. Vamos falar também sobre o lugar dos filhos na quinta-feira. E para fechar com chave de ouro, nós vamos falar sobre o lugar de Deus em nossas vidas. Então, assim, vão ser 5 dias de colocar a vida em ordem. Vai ser muito especial. Eu vou entregar tudo, tá? Eu vou entregar ouro aqui para vocês, porque é a gravação de um curso ao vivo. Mas tem uma regra. A regra é a seguinte: essas aulas não ficarão gravadas. Então, a gente vai fazer ao vivo, vai deixar disponível até a meia-noite do dia que a gente gravou aqui no meu Instagram e depois a gente vai tirar do ar, porque vai lá para nossa plataforma de alunas. Então, se você quer aproveitar o Vida em Ordem, você tem que estar ao vivo aqui comigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Combinado? Ah, Thalita, tem um dia que eu tenho um compromisso, não vai dar. A gente vai deixar até a meia-noite daquele dia que nós gravamos aquela aula. Depois a gente vai tirar e se torna um conteúdo exclusivo para as minhas alunas. Falando em alunas, você que quer muito ser minha aluna, você que ouviu falar que eu ensino constelação familiar à luz da Bíblia, quer entender, Thalita, como é que funciona isso? Como é que você descobriu isso? Da onde você tirou essa ideia?
semana que vem, segunda, terça e quarta. Ou seja, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, nós vamos despertar juntas. Então, assim, você vai ter, assim, ó, uma super dose de Thalita Nascimento e constelação familiar à luz da Bíblia. O Despertar também é um evento online e gratuito que vai acontecer nesses dias, dias 7, 8 e 9 de agosto. E é um super evento com certificado de participação, com constelação familiar à luz da Bíblia, intervenções, atendimentos ao vivo, com mentoria ao vivo, com conteúdo profundo e focado em quem? Terapeutas, psicólogas, coaches, mentoras, pastoras, líderes de mulheres e pessoas que querem experimentar uma cura em sua vida. Então, esse curso aqui que nós vamos gravar, o Vida em Ordem, vai ser um presente que nós vamos entregar para as próximas alunas do Constelar com a Bíblia. É por isso que ele vai ficar disponível aqui no Instagram por um tempinho limitado e depois você só vai ter acesso se você for uma das nossas alunas. Não sei se eu quero ser sua aluna, não entendi muito bem essa coisa de constelação familiar à luz da Bíblia. Participa do Despertar. Você vai entender o que é a constelação familiar à luz da Bíblia e qual é a minha proposta. Quando eu digo pra você que constelação e Bíblia tem tudo a ver uma coisa com a outra. E assim, eu tô com meu coração em chamas por esse chamado, por essa vocação de fazer a constelação familiar à luz da Bíblia conhecida no Brasil e no mundo. Porque o que nós ensinamos da constelação familiar não tem nada a ver com religião, ou com religiosidade, ou com espiritismo, ou com astrologia, ou com qualquer outra coisa que faria com que você tivesse alguma resistência com essa ferramenta terapêutica. Porque assim como você, eu sou uma filha de Deus. Eu sou uma mulher que professa os valores cristãos. Então o que eu fiz foi estudar a fundo a constelação familiar e unir esse conhecimento a tudo que eu venho estudando de Bíblia ao longo de toda a minha vida e entregar para você um compilado de uma sabedoria que tem o poder de transformar a sua vida. Transformar os seus relacionamentos, o seu casamento, transformar o seu ministério, a sua carreira e ativar você, te colocar em um lugar de realizar o seu propósito. Eu tô muito emocionada, nós somos mais de 150 mulheres ao vivo aqui e olha só, olha aí o pessoal que é aluna falando que tem orgulho de ser aluna, que o curso é demais, muito bom. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, você que tá vendo a gravação do Vida em Ordem, você tá vendo muita interação, é porque o seu curso foi gravado ao vivo. Então, nós vamos ter muita interação aqui durante a gravação, porque eu quero que seja real, eu quero que tenha cor isso aqui, sabe? Eu quero que tenha gosto, eu quero que as pessoas que estão no ao vivo sintam o que é ser aluna de Thalita Nascimento e o que é a constelação familiar à luz da Bíblia. Então, você que tá vendo a gravação, você vai perceber muita interação, porque é assim que a gente vive. A família constelar é uma família que se relaciona, é uma família que se conecta, é uma família que compartilha vida. Então, tudo bem, tá bom? Isso aqui é vida real. Pode ter algum gaguejar, é vida real, tá? É sem filtro, é como a vida deve ser. Olha só, a Gi falando que o casamento dela tá sendo transformado. É bom quem tá ao vivo que vai vendo as interações no chat, é muito rico quando a gente pode dividir. E hoje nós vamos falar sobre o lugar da mãe. Constelação familiar, eu vou começar explicando o que é constelação familiar, porque tem muita gente aqui que não conhece, que não sabe o que é constelação familiar, ou que ouviu falar coisas estranhas sobre a constelação familiar e talvez tenha ficado super resistente à ferramenta justamente por conta disso. Então vamos lá. Constelação familiar é uma ferramenta terapêutica. Thalita, o que significa dizer que é uma ferramenta terapêutica? Uma abordagem terapêutica. Significa dizer que a constelação familiar é uma conversa estruturada, tá? É uma conversa guiada a partir de alguns princípios que vão proporcionar bem-estar. Então, dizer que é terapêutico não significa dizer que pertence à psicologia. A psicologia é um tipo de terapia. É uma abordagem terapêutica. Assim como a psicanálise é outra abordagem terapêutica que não tem nada a ver com psicologia.
Existem várias abordagens terapêuticas. Dentro da própria psicologia, existem vários vieses, vamos dizer assim, várias formas de você conduzir as pessoas nessa conversa estruturada. O que é uma terapia? É uma conversa estruturada, gente. É uma conversa com começo, meio e fim. Então, às vezes, você tem uma amiga que até parece que ela tem um chamado para lidar com pessoas. Se você tem uma amiga, chama ela para assistir o Vida em Ordem e para participar do Despertar. Parece que você tem uma amiga que tem um chamado. Mas o que diferencia um café que você tem com essa sua amiga de uma sessão de terapia? Diferencia que essa sua amiga, se ela não tiver uma formação, se ela não tiver um método, uma estrutura, ela não vai ter começo, meio e fim da conversa que ela está tendo com você. Já um profissional, alguém que foi preparado, habilitado para atender pessoas, essa pessoa deve ter uma estrutura. Então ela sabe como captar informações, ela sabe como tratar as informações que ela captou, e essa é a diferença. Ela sabe como direcionar o cliente para ação ou para decisão após essa conversa. E é essa a diferença de uma conversa comum para uma conversa com abordagem terapêutica. O que eu ensino aqui para vocês é uma abordagem terapêutica a partir da constelação familiar. E aí tem muita gente que pensa assim: Thalita, mas constelação, será que isso tem a ver com astrologia? E eu entendo porque você pensa isso. Porque na nossa língua, na língua portuguesa, constelação é uma palavra que vem do coletivo de estrelas. Então a gente relaciona. Será que tem a ver com astrologia? Não sei, não curto muito esse negócio de astrologia, gente, eu também não, tá? Zero interesse por astrologia eu tenho, zero conhecimento em astrologia eu tenho. Mas qual que é a diferença, então? Qual que é o real significado de constelação familiar? E eu tô fazendo essa introdução aqui porque essa é a nossa primeira live e nós passamos de 200 pessoas ao vivo! Uau! Bem-vindas, lindonas! Continua compartilhando aí, vocês estão me ajudando muito com isso. A diferença é a seguinte: constelação familiar, então, é uma abordagem terapêutica, ou seja, é uma conversa estruturada sobre a vida, uma conversa com começo, meio e fim, conduzida por um profissional, por uma profissional capacitada, habilitado, com a visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? A constelação sempre vai olhar para a sua vida a partir dos seus relacionamentos mais importantes, dos seus vínculos mais importantes. Então, a constelação é uma abordagem terapêutica que ganhou muita força a partir da Alemanha. No início dos anos do século 20, 1900, acho que é isso, né? No início do século 20, a constelação ganhou muita força a partir da Alemanha. Então, lá na Alemanha, onde a constelação ganhou toda essa força, a constelação não se chamava constelação. Qual que é o verdadeiro nome da constelação familiar? O verdadeiro nome é Familienaufstellung. Falei alemão com vocês agora. Eu sempre me gabo disso, porque eu acho fantástico que eu conheço uma palavra em alemão, e essa é a única que eu conheço. Familienaufstellung é o verdadeiro nome de constelação familiar. E qual que é o significado? Qual que é a tradução para este nome? Familienaufstellung, de alemão para o português. Não é constelação. O verdadeiro significado, o verdadeiro nome de constelação familiar é lugar ou posição na família. Portanto, quando eu digo para você, vou te ensinar constelação familiar, eu não tô te falando, vou te ensinar astrologia, vou te ensinar adivinhação. Não, eu vou te ensinar qual é o seu lugar no seu sistema familiar. E aí, como é que eu vou te ensinar isso? Porque eu digo que eu ensino constelação familiar à luz da Bíblia. Eu vou te ensinar isso olhando para a Bíblia, que é o meu manual de fé e conduta e é o seu também que está me vendo aqui, ou da maior parte de vocês que estão me vendo aqui. Isso não significa que nós vamos fazer a igreja das consteladoras familiares do Brasil, que nós vamos transformar o púlpito da igreja brasileira em uma plataforma para ensinar constelação familiar.
Não é essa a minha proposta. Isso também não significa que na nossa sessão, o que eu vou ensinar para você é como você orar pelo seu cliente, é como você ungir o seu cliente. Essa também não é minha proposta. Qual é a minha proposta? É te ensinar qual é o seu lugar na sua família, a partir do que a Bíblia diz que é o seu lugar na sua família e a constelação familiar concorda. Então, ó, pensa comigo. Isso é extraordinário. Porque a constelação familiar já é uma ferramenta terapêutica de muito resultado. Muito resultado. Muitas pessoas que conhecem constelação familiar tiveram sua vida transformada. Agora imagina quando você alinha a constelação familiar com um livro mais poderoso que a humanidade já viu. Por que esse livro é tão poderoso? Porque ele foi dado de presente pelo nosso Pai Eterno, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Então essa é a proposta do Constelar com a Bíblia. E qual que é a proposta do Vida em Ordem? Se constelação fala do nosso lugar na nossa família, o Vida em Ordem vai mostrar para você, diante desses relacionamentos com pai, com mãe, com marido, com filhos e com Deus, se você está no seu lugar. O Vida em Ordem também vai mostrar para você se diante desses relacionamentos que são tão importantes para que a sua vida flua, como é que você vai voltar para o seu lugar? Qual que vai ser a dinâmica do Vida em Ordem? Eu vou começar sempre com uma parte teórica, para você entender o que a constelação fala sobre aquele lugar. Então hoje nós vamos falar sobre a mãe, o lugar da mãe. Depois dessa parte teórica, ou junto com ela, você vai fazer um breve diagnóstico. Eu vou te fazer algumas perguntas para você refletir. Será que a minha mãe está no lugar, na minha vida, no lugar certo, no lugar de mãe? E aí eu sempre vou te trazer uma ministração, uma porção da Bíblia que fala sobre o tema da aula. Hoje, mãe. E por fim, a gente vai terminar com uma meditação. Eu criei meditações e me inspirei na palavra de Deus e na constelação familiar para te guiar em algumas reflexões profundas que vão produzir viradas de chave. O que nós falamos na constelação familiar é que a gente trabalha para expandir a consciência. A Bíblia diz que o nosso homem interior precisa desse alimento. O nosso homem interior está se formando à imagem de Cristo. Então, quando eu falo de expansão de consciência, eu não estou falando de nada místico. Eu estou falando da formação de Cristo em você, para que você reflita quem Ele é para a sociedade. Então, eu tô assim, com muita expectativa. Eu tô com meu coração cheio de certeza, de convicção, de que nós vamos viver curas durante o Vida em Ordem. Curas durante o Vida em Ordem. Então, você tá preparada pra gente começar? E a gente vai começar falando sobre a mãe. Bom, eu vou tirar aqui e vou deixar só um representante pra mãe, assim, pra vocês verem bem. Vou organizar minha bancada de trabalho aqui. A mãe. Essa aqui é uma representante para a sua mãe. Na constelação familiar, a gente trabalha com representação. Eu trabalho com representantes inanimados, bonecos. Poderiam ser cones, círculos, qualquer elemento inanimado. Algumas consteladoras trabalham com representantes humanos. As minhas alunas sabem bem porque eu não trabalho com representantes humanos, mas isso fica assunto para uma formação completa e clássica. Tirar os comentários para vocês conseguirem enxergar direitinho o que eu tô fazendo aqui, tá? E depois eu volto com os comentários. Vamos lá. Importante dizer, Thalita, essa representação, ela é espiritual? Ela tem a ver com alguma coisa espiritual? Não, gente. Quando você vê um filme,
Você já ficou emocionada vendo um filme, vendo a cena de um filme? Eu fiquei várias vezes. Por que a gente se emociona vendo uma história que está fora de nós? Porque aquela história que está fora de nós toca alguma coisa que está dentro de nós. Então, o que a constelação familiar faz é pegar algo que está dentro de nós e mostrar. E quando nós vemos essa história que está dentro de nós nos conectamos com ela. É uma questão de alma, de sentimento. E não tem nada de espiritual nisso. Nada de espiritual. Então, quando você vê uma constelação familiar, por que você se envolve? Por que você se conecta? Porque algo dentro de você tem relação com aquilo que está sendo mostrado, com aquilo que está sendo representado. Então, a constelação familiar trabalha com essa ferramenta terapêutica que dá acesso à alma, os olhos, a visão, a conexão. E uma profissional de constelação familiar, ela sabe estabelecer uma conexão profunda com seu cliente para potencializar essa conexão. É apenas isso, não tem nada de místico, de espiritual, de fantasioso. Não acreditem nisso, sabe? Não pautem a vida de vocês por isso. Se assim fosse, será que todos os atores, diretores de cinema, de teatro, eles estariam nos hipnotizando, nos enfeitiçando, fazendo qualquer coisa proibida quando eles tocam as nossas emoções? Não, nós estamos diante de uma representação. E é isso que a constelação familiar faz. Mas assim, então é só colocar lá, Thalita, uns representantes e dá tudo certo? Você tem que ter a estrutura. Você tem que ter a base, o fundamento para isso acontecer. Para essa conexão acontecer. É essa estrutura, esse fundamento que nós ensinamos no Constelar com a Bíblia, que é a minha formação completa em constelação familiar à luz da Bíblia, que é reconhecida pelo MEC. Importante você saber o seguinte, a estrutura que eu, Thalita Nascimento, ensino, ela é totalmente extraída da Bíblia. Então, não há nada que eu ensine em constelação familiar que eu não tenha visto, encontrado, sentido e respaldo na Bíblia. Thalita, é sempre assim? Todas as formações são assim? Claro que não. Essa foi uma metodologia que eu desenvolvi, que eu venho desenvolvendo ao longo de anos. Eu venho estudando, me esmerando, pesquisando, atendendo, observando, enfim. Então, assim, aqui no Constelar, talvez você vá ouvir coisas que você não escute em lugar nenhum. E aqui no Constelar com a Bíblia, talvez você nunca escute algumas coisas que você ouviu falar por aí sobre constelação. Mas aqui, a nossa constelação, ela tem a Bíblia como algo superior à constelação. Então, eu só ensino e eu só transmito aquilo que faz sentido para a Bíblia. E aí, se faz sentido para a Bíblia, eu vou ensinar. Se faz sentido na Bíblia, eu vou ensinar e vou mostrar para vocês isso na Bíblia. Voltando para a nossa live, o lugar da mãe. Então, essa aqui vai representar minha mãe, a sua mãe, a mãe de todas vocês que são alunas do Vida em Ordem. Thalita, qual que é o lugar da minha mãe na minha vida? Qual que é o lugar de uma mãe na vida? Bom, para a constelação familiar, deixa eu pegar um pouquinho de água aqui, ou seja. Para a constelação familiar, a mãe é o início. Tem um ponto aí, porque o pai é quem dá a semente e a mãe é quem desenvolve a semente para que a gente possa existir. Mas a nossa mãe é um ponto de partida muito importante, porque nós chegamos bem pequenininhos nela e saímos grande. Ainda que a gente ainda seja pequeno, da nossa mãe a gente sai pronto para viver. Então, um filho, uma filha que tem a mãe no lugar, vai ser uma pessoa pronta para viver. Quando a gente estuda constelação familiar, a gente vai aprender que a nossa relação com a nossa mãe tem a ver com o nosso primeiro círculo do amor, que é um momento da nossa vida, lá da nossa primeira infância, aonde a gente vai estabelecer vínculos, aonde a gente vai aprender a receber. Então, por exemplo, o bebezinho, se ele não aprender a receber da sua mamãe, ele corre risco de vida. Imagina um bebê, às vezes tem você conhece alguém, ou talvez você tenha tido um filho nessa situação. Um bebê que tem dificuldade de mamar.
Então esse bebê não consegue receber o alimento que vem da sua mãe e aí ele corre risco de vida. Então o que a medicina vai fazer? A medicina vai buscar suprir essa deficiência de nutrientes que esse bebê pode experimentar porque ele não consegue mamar. Percebe que quando nós não recebemos aquilo que a nossa mãe tem para nos dar, nós corremos risco? Mais um ponto importante sobre a mãe e o seu lugar na nossa vida. Não importa o quanto eu queira receber da minha mãe, importa eu receber o que ela tem para me dar. Porque quando um bebezinho tá ali no processo de amamentação, não é ele que determina o quanto ele quer receber. Ele recebe o que a mãe tem para dar. Imagina que nesse processo de amamentação, estou usando só uma metáfora para você entender o que é o lugar da mãe na nossa vida. Nesse processo de amamentação, essa mãe, o peito dela, o leite seca. E ela não tem mais para dar àquele filho desse alimento. Então, importa que esse filho queira, se essa mãe não tem para dar, então esse filho vai precisar de outras fontes para suprir aquela falta que a sua mamãe não consegue suprir. Que eu quero que vocês entendam. Para a constelação, para a visão sistêmica, a nossa mamãe é um lugar de desenvolvimento. É um lugar de ganhar corpo, de ganhar força, de ganhar condições de avançar, de ir sozinho. Então, a mãe é um lugar, primeiro, de extrema dependência. Veja se isso faz sentido para você. Mas é quando eu recebo esse alimento dela aqui, para a constelação, vai além da amamentação. A mãe tem a ver com o nosso mundo interno, entende? Com a forma como nós organizamos as coisas dentro de nós. Então, quando eu recebo da minha mãe, então eu crio força e independência para deixá-la, para me afastar dela. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque pessoas, e eu tô falando aqui da visão sistêmica, que tem a mãe em um bom lugar na sua vida, são pessoas, primeiro, eu falei que a mãe tem a ver com o mundo interno. Então são pessoas que têm total condição de lidar com suas emoções. São pessoas que têm condição de se vincular, de estabelecer relacionamentos íntimos com outras pessoas. Essas questões têm a ver com o lugar da nossa mãe no nosso interior. São pessoas que têm facilidade de lidar com seus sentimentos, de lidar com suas emoções, de lidar com o seu corpo até mesmo. Isso tem muito a ver com a nossa mãe, a forma como a gente lida com o nosso corpo. Tem tudo a ver com a nossa mãe. Tem a ver com a nossa mãe também, o nosso potencial, a nossa capacidade de pegar algo que é pequenininho. Então, um exemplo, uma oportunidade que você recebe, um convite que você recebe, algo pequeno. É quando eu tenho a minha mãe bem estabelecida dentro de mim, que eu posso pegar algo que é pequeno e fazer dessa pequena oportunidade algo grande. Por quê, Thalita? Porque é na mãe que a gente entra semente e sai gente. A mãe é um lugar de desenvolvimento. Então vamos para o diagnóstico. Quero que você comece a pensar. Será que a minha mãe está em ordem na minha vida? E qual é esse lugar? Se a mãe é um ponto de partida, pensa numa estrada. A nossa vida já começou. Nós estamos em curso. Se a mãe é um ponto de partida, aonde a mãe está? À frente ou atrás? Bom, então a mãe está atrás e o filho está à frente, ok? Se a minha mãe, esse é o lugar de ordem da mãe, atrás do filho. E aqui dentro do coração, aonde a mamãe está? Eu quero que você imagine que se a mãe é esse lugar que representa o mundo interno, representa as nossas emoções, representa os nossos relacionamentos, qual é o lado que te parece mais razoável, mais coerente? Lado esquerdo. Lado esquerdo. Lado do coração. O nosso coração não está exatamente à esquerda, mas está mais
à esquerda. Então eu quero que você imagine, será que minha mãe está aqui dentro do meu coração? Bom, vou te fazer as perguntas do diagnóstico para você começar a pensar se a sua mãe está dentro do seu coração. Como você lida com as suas emoções? Existe algum desafio emocional que você vem passando ao longo da vida que não se supera? Como, por exemplo, pânico, depressão, burnout, crises de ansiedade, timidez excessiva, explosões de raiva, dificuldade de confiar e de se vincular às pessoas, dificuldade de estabelecer relacionamentos duradouros, dificuldade de se sentir plena e satisfeita com a vida que você tem. Você se sente satisfeita com a vida que você vive? Você se sente plena com a vida que você vive? Você se sente bem e grata com a sua vida? Talvez nunca tenham te contado isso, mas esse tipo de insatisfação tem tudo a ver com o lugar da sua mãe aí dentro de você. E aí você fica pensando, Thalita, agora que eu escuto você falar essas coisas, eu talvez não soubesse que isso se relacionasse com a minha mãe, mas eu tenho questões emocionais que eu não consigo transpor. Eu tenho problema com depressão, com ansiedade, crises de pânico, ataques de raiva, ataques de choro repentino. Quem sabe você é uma pessoa extremamente tímida ou extremamente agressiva. Tudo isso pode ter origem na desordem, ó. Se aqui é o lugar da mãe, aqui a mãe tá em ordem, vida em ordem. Todas essas questões emocionais podem ter origem na desordem do lugar que a sua mãe ocupa na sua vida. Agora eu quero falar de alguns, continuando o diagnóstico aqui, de algumas desordens da mãe. Imagina que esse rapaz aqui tem a sua mamãe, ou que esta é a sua mãe. Eu quero que você se conecte a essa cena para você compreender a pedagogia da constelação familiar. Se conecta, presta atenção nessa cena aqui. Esse é o lugar da mãe na nossa vida, aqui atrás, como ponto de partida. E ao longo dessa semana eu vou falar mais sobre esse ponto de partida, porque também tem a ver com o pai, de um lugar diferente. O pai também é um ponto de partida. Mas imagina que esse rapaz aqui, ou você, tem a mamãe ao seu lado. Thalita, o que pode colocar uma mãe ao lado do filho? Bom, imagina que, por exemplo, o pai desse rapaz morreu. Ou o pai desse rapaz abandonou a sua mamãe. Ou o pai desse rapaz é um homem que não se compromete, que não tem brilho, energia, voz dentro de casa. Várias dinâmicas que você pode viver ou conhecer alguém que vive. E aí, essa mulher, que é a mãe desse rapaz, ela tem uma lacuna na sua vida. E essa lacuna faz com que ela coloque o filho, ou com que o filho se coloque ao seu lado como companheiro dela. Isso também pode acontecer com uma mulher, tá? Aqui tá uma mãe, aqui tá sua filha, e a filha está ao lado da sua mãe, ao invés de estar à frente da sua mãe, como é o lugar dos filhos. O que pode acontecer na vida dessa moça aqui? Pode acontecer que ela vai se sentir culpada de deixar a mãe sozinha, de ir embora, viver a vida dela. E aí o peso da culpa faz com que ela fique aqui. Se ela está ao lado da mãe, existe um lugar ao lado dela para um bom relacionamento, um bom casamento, uma vida de alegria e prazer ao lado de um homem? Não existe. Então, muitas vezes, as mulheres solitárias ou que vivem casamentos, sabe aquela coisa assim? Eu não posso contar com meu marido para nada. Da onde muitas vezes vem isso? Ah, eu casei com uma pessoa e eu não posso contar com ele para nada. Muitas vezes essa queixa vem do fato de que você está do lado da sua mãe e não à frente. Por que você não pode contar com seu marido para nada? Porque o lugar de companheiro na sua vida está ocupado pela sua mãe.
Para pra pensar, isso aqui é um diagnóstico, para você tentar se enxergar nessas dinâmicas. Muito bem. Talvez também algumas pessoas vivem essa dinâmica de estarem atrás da sua mamãe. O que isso vai significar? Vai significar que ela não é mais a filha, agora ela é a mãe da própria mãe. Qual que é a consequência disso para a vida? Muito peso. Quero que você imagine um bebê carregando a mãe no colo. Thalita, por que você sempre fala de bebê, de criança? Porque às vezes por fora a gente é adulto, né? Mas por dentro ainda tem uma criança muito ferida, uma criança precisando de ajuda, uma criança querendo salvar os pais. Então, na alma, quando nós não somos curados, nós somos criança. E uma pessoa que vive no lugar de mãe, da própria mãe, vai ser uma pessoa que vive o quê? Sobrecarregada, cansada. E essa pessoa vai ter muita dificuldade de avançar. Imagina que isso aqui é a vida, tá? Isso aqui é uma representação da vida. Para essa pessoa avançar e conquistar as coisas que estão aqui na vida, uma carreira, um casamento, uma conquista, uma mudança para um outro país, exemplos que eu tô te dando aqui, ela teria que arrastar a própria mãe. Só que na constelação, os filhos diante dos pais sempre são pequenos. Não é que os filhos sempre são pequenos porque são pequenos. Diante dos pais, proporcionalmente, comparado aos pais, os filhos sempre são pequenos. Então, ter que empurrar e arrastar a sua mãe vai ser algo que vai te cansar. Então, pessoas que são mãe da própria mãe, normalmente, desistem dos seus projetos. Desistem, porque chega uma hora que fica tão cansativo. E essa pessoa vai falar assim para si mesma e para os outros: olha, eu tentei de tudo, mas eu não consegui aquela promoção. Eu tentei de tudo, mas eu não consegui continuar com aquele relacionamento. Eu tentei de tudo, mas para mim sempre é tão difícil. Tudo isso pode ter a ver com o lugar que a mãe ocupa na vida dessa pessoa. Mais uma dinâmica para você entender sobre o lugar da mãe. Imagine que essa mulher é mãe dessa moça aqui, só que elas tiveram uma desconexão emocional. E essa moça foi para longe da sua mãe. Porque sua mãe é narcisista, porque sua mãe a abandonou, porque sua mãe a agredia, seja qual motivo for. Então ela se afasta da mãe porque ela não consegue conviver bem com a mãe. Ela não consegue ter afeto por essa mãe. O que vai acontecer com essa moça aqui, ó? Na vida dela, o mundo interno, o mundo emocional, as questões da alma sempre vão estar difíceis e indissolúveis. Por quê? Porque ela tá tão distante da mãe que ela não tem acesso aonde aquilo começou, aonde aquela depressão começou, aonde aquele pânico começou, aonde aquela timidez excessiva começou, aonde aquela agressividade começou. E principalmente falando de mulheres, que são a maior parte do nosso público aqui, essa mulher vai ter muita dificuldade de lidar também com a sua feminilidade, com o subjetivo de ser mulher, porque a referência tá tão distante dela que ela não consegue mais acessar. E aí eu sei que você tá pensando assim: ah, Thalita, mas esse é o meu caso, mas você não sabe que minha mãe é uma mulher que não gosta de mim. Minha mãe preferia meu irmão, ou minha mãe me abandonou na lata do lixo, ou minha mãe é narcisista, ou minha mãe sei lá o que aconteceu. E eu sei que muitas pessoas vivem essas dinâmicas que são assim, terríveis, que são dolorosas. Mas o ponto é, nós não estamos falando da sua mãe vir aqui te pedir perdão. Oh, minha filha, me perdoa por todos os erros que eu cometi durante a sua infância. Minha filha, agora eu olho para você e reconheço a mulher que você é. Me perdoa porque eu errei com você. Porque você percebe que desse lugar, sua mãe também, a partir da visão sistêmica, tá desorganizada. O ponto é, não importa onde sua mãe esteja, a vida e as escolhas que ela fez, você se organiza e assume o seu lugar de filha. Olha como que é bonito essa coisa da gente tomar o nosso lugar na vida. Não importa onde minha mãe esteja, eu me organizo e eu tomo o meu lugar de filha. Não importa se minha mãe, vou dar exemplos aqui,
Não importa se minha mãe é uma prostituta, eu me organizo e tomo meu lugar de filha. Não importa se a minha mãe é narcisista, eu me organizo e tomo meu lugar de filha. Não importa se a minha mãe, ela é uma mulher sem recursos emocionais para demonstrar emoção, eu me organizo e tomo meu lugar de filha. Mas também não importa o movimento que eu faça buscando tomar o meu lugar de filha, minha mãe sempre está atrás de mim. Esse é o lugar de filha. E desse lugar eu estou deixando para trás essa dor e eu tenho espaço agora para avançar. Essa é a proposta da constelação familiar. É te ensinar, através dessa abordagem terapêutica, tomar o seu lugar para você ter força e espaço para avançar. E avançar é viver uma vida fluida. Não é uma vida de conto de fada, gente. Não é a história da Cinderela, a história da Branca de Neve. Mas é uma vida adulta. E na vida adulta a gente banca os nossos projetos. A gente não fica mais parado naquele lugar se lamentando e falando que quando eu tinha 5 anos, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Na vida adulta a gente também não tem amnésia, esqueceu de tudo. A gente lembra, por quê? Porque toda essa dor nos compõe. Toda essa dor faz parte de quem nós somos. Toda essa dor ajudou você a ser quem você é. Você olha pra mim hoje aqui, você acha que a minha vida foi biscoito com leite quente? Teve muita dor, graças a Deus pelos meus espinhos. Porque eles me tornaram a mulher que eu sou. Mas por que eu posso avançar? Apesar dos meus espinhos, é porque a minha dor ficou para trás. E aí eu me lembro sempre de apóstolo Paulo quando eu digo isso, deixando para trás as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então quando a gente coloca a nossa vida em ordem, a gente não tem uma amnésia, ai, não me lembro mais de nada, esqueci tudo, virou um elfo, né? Uma pessoa que não tem memória, sei lá eu o que é o nome disso. A gente sabe o que nos aconteceu, mas como é que a gente organiza o que nos aconteceu aqui dentro da alma? A gente organiza colocando nossa mamãe no ponto de partida, honrando, agradecendo a ela por ter nos permitido desenvolver em seu útero. Pensa, todos nós nos alimentamos da nossa mãe. Então, durante 9 meses, ou se você foi que nem minha filha apressadinha, 7, 8 meses, você se alimentou dela. Dela. E é quando você toma essa força e descobre assim, uai, eu saí da minha mãe pronta para viver. Agora, eu tenho pernas, eu tenho braços, eu tenho mãos, eu tenho vida. E eu vou tomar essa vida e vou viver. Thalita, e o que eu faço com a dor? Eu digo que ainda vou escrever um livro. O que eu faço com essa dor? Eu não ignoro essa dor. Porque como eu disse há pouco, essa dor me forma também. Me dá forma, faz eu ser quem eu sou. Então o que a constelação nos ensina é que eu incluo essa dor. Essa dor pertence também. A sua história com a sua mãe é a sua história. Percebe? E aí, qual que é a grande descoberta da vida adulta? Essa é a minha vida. Essa é a minha história. Eu posso fazer algo bom dela. Eu posso avançar a partir dela. E aí eu quero trazer 2 referências bíblicas para você entender o lugar da nossa mãe na nossa vida. A Bíblia fala disso de uma forma muito linda, porque a mãe é um lugar também de beleza, poesia. Então, a primeira reflexão que eu quero te convidar é para você pensar sobre uma nação. Então, eu vou colocar aqui esse homem, esse representante como a figura de uma nação. O nome dessa nação é Israel, o povo de Israel. O povo de Israel estava sob ataque. O povo de Israel estava sob ameaça. O povo de Israel estava sendo derrotado por um comandante chamado Cícera. E
o povo de Israel estava amedrontado, pensando que eles poderiam ser abatidos, que eles poderiam morrer. E em Juízes, no capítulo 4, versículos 1, 2 e 3, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Então a gente está vendo aqui uma repetição, um padrão. Israel vivia em um padrão de idolatria e de se afastar de Deus, que é como um pai. Mas a gente vai tratar disso depois, tá bom? Então eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Arosete Ragoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. 20 anos de humilhação. 20 anos de derrota. 20 anos de medo. 20 anos presos diante da sua própria realidade, não conseguindo avançar. Essa era a situação de Israel. Nós podemos ler em Juízes, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. E aí, olha o que a Bíblia diz. Você conhece a história, se você não conhece, eu vou te convidar para ler Juízes, capítulo 4. Aqui eu não vou ter tempo de ler inteiro. Mas aqui a gente já está falando da vitória. Como é que Deus atendeu a oração de Israel e os livrou daquele inimigo tão terrível? Juízes, capítulo 5, versículo 7. É o cântico de Débora, eu vou ler só uma estrofe. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Me levantei por mãe em Israel. Eu, Débora, me levantei. Me levantei por mãe em Israel. Então, Juízes capítulo 5, versículo 7, nos traz essa afirmação. O que Débora está dizendo? Que o lugar que ela assumiu naquela batalha, e veja que Débora era uma juíza. Então, ela estava falando de um lugar que ela assumiu na sociedade, diante da nação de Israel. Ela assumiu um lugar de mãe. Então, Israel, que estava solitário, derrotado, humilhado há mais de 20 anos, agora ganha uma mãe. Eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. E o que aconteceu quando Israel, vamos dizer assim, entenda a poesia, tá? Voltou a ter mãe. Israel venceu o seu inimigo. Então é só quando a gente recebe da nossa mãe, quando a gente se atenta para o lugar da nossa mãe, que a gente tem força para vencer os nossos inimigos. É só quando a gente se atenta para o lugar da nossa mãe que a gente recebe a nutrição, recebe a condição de deixar de viver uma vida de humilhação. A constelação vai dizer que a vida vai te tratar do jeito que você trata a sua mãe. A minha pergunta é, como é que você trata a sua mãe? Será que tem força aí para vencer os inimigos? Para vencer as batalhas? E eu não estou falando de pessoas, porque a Bíblia já fala que a nossa luta não é mais contra a carne ou sangue. Eu estou falando dessas lutas internas que estão dentro de nós. Lembra que eu falei que a mãe é o mundo interno? Então, precisa que alguém assuma esse lugar. E Deus disse quem seria a mulher que estaria nesse lugar. O nome dela é mamãe. Foi onde Ele te colocou. Ele permitiu que você entrasse semente e saísse gente. Então, qual que é, Thalita, o benefício de eu aprender o lugar da minha mãe? É que eu tenho força para vencer os meus inimigos. Mas a Bíblia tem mais uma história que é assim, ó, fantástica. E eu quero mostrar para você aqui também, rapidamente. Bom, vamos contar a história de duas mulheres e uma delas muito bem posicionada no lugar de filha, que é o lugar que eu quero que você aprenda a ocupar. A história é longa, tá em Ruth,
Você já sabe qual é a história? A história de Ruth e Noemi. Thalita, mas Noemi não era sogra de Ruth? Sim, mas em inglês, por exemplo, sogra, o nome sogra é mother-in-law, ou seja, mãe pela lei. Então a sua sogra, você que tem sogra e não gosta da sua sogra, eu amo a minha sogra. Se você tem sogra e não gosta da sua sogra, saiba que a sua sogra é sua mãe pela lei. Se o seu marido morrer, separar de você e sua sogra exigir, você tem que pagar pensão para ela até o fim da vida. Sabia disso? Sogra é uma relação muito importante, porque ela é uma relação próxima à relação que nós temos com a nossa mãe. E aqui nós vemos Ruth, que era filha pela lei de Noemi, porque se sogra é mãe pela lei, então Ruth era filha pela lei de Noemi, e uma mulher que tinha a relação muito bem estabelecida com sua sogra. Amava a sua sogra. Largou tudo lá em Moabe para ir com a sua sogra para Belém. E aí acontece um encontro entre Ruth e Boaz, um homem que poderia mudar a história de Ruth e mudar a história de Noemi também. Agora, escute o que Boaz fala para Ruth. Ruth, capítulo 2, versículo 8. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu. Atenção à resposta de Boaz. Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, mãe na lei, depois que você perdeu o seu marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Uau! Então o que a gente aprende? Que a mãe, Ruth, estava aonde? No lugar de filha com relação a Noemi. Uma relação bem resolvida. Uma relação de honra, uma relação de afeto, uma relação de obediência, porque Ruth seguia as instruções de Noemi. Noemi estava ensinando Ruth a viver naquela terra estranha e Ruth seguia todas as instruções de Noemi. E amava Noemi como uma filha ama a sua própria mãe. E olha o que Boaz está dizendo para Ruth. Você está sendo favorecida aqui no meu campo? E eles nem chegaram no ponto ainda de se casar. Isso é anterior. Você está sendo favorecida aqui no meu campo, Ruth, porque você tratou bem a sua mãe. E todos sabem como você trata a sua mãe. Deixa eu te falar, o lugar que a sua mãe tem dentro do seu coração, todos sabem. Todos sabem o tipo de relação que você estabelece com a sua mãe. E essa relação vai determinar muitas coisas na sua vida. Na vida de Ruth, determinou a qualidade do casamento que ela teve. Porque ela se casa com um bom homem. Porque ela tá com a mãe bem resolvida dentro do seu coração. Então, colocar a vida em ordem com relação à mãe é assumir esse lugar de filha para curar o nosso mundo interior. E qual é o sinal de que eu preciso, Thalita, olhar para a minha relação com a minha mãe? Problemas emocionais, problemas de relacionamento, dificuldade de avançar, de ter força para tornar as oportunidades que sempre chegam pequenininhas em grandes oportunidades. Se você quer colocar sua mãe em ordem, eu quero te convidar para uma meditação. É claro que essa meditação vai ser apenas um pequeno passo, tá? Pequeno passo para você aprender essa dança. Essa dança que tem a ver com o lugar da sua mãe na sua vida. Tem muito mais que você pode fazer, muito mais.
E eu quero que você aprenda. Então, feche os seus olhos. Inspira, expira. Confia na minha condução. Eu vou apenas estabelecer uma cena para você receber um pouquinho da sua mãe. Um pouquinho da sua mãe no seu coração. Um pouquinho da sua mãe na sua alma. Um pouquinho da sua mãe aí dentro de você. Todos nós temos memórias inconscientes sobre a nossa mãe. Nós moramos, habitamos dentro dela. E hoje eu quero te ajudar a acessar uma memória. Pelo menos uma memória que vai te transformar em uma pessoa mais forte. Que vai te posicionar no lugar de filha. Lugar de filha. Lugar de abundância. Lugar de vida. Lugar de bênção. Feche os seus olhos. Inspira, expira. Isso. Mais uma vez. Inspira, expira. Muito bom. Pela terceira vez. Inspira, expira. E nós vamos começar. Quero que você se coloque no colo da sua mãe, como um bebê. Imagine que você está no colo dela, como um pequeno bebê. Isso. Apenas imagine. Não tem certo e nem tem errado. Se coloque no colo da sua mãe como um pequeno bebê. Isso. E agora imagine que você começa a mamar. Mas não é apenas um leite. O que você recebe dela é um fluxo de vida que te dá força, coragem, ousadia, amor, paz, clareza, poder, independência. Quanto mais você suga desse fluxo de vida, mais forte você se sente, mais pronta se sente, mais preparada se sente. Este é um lugar que você pode acessar. É um lugar onde você e sua mãe se pertencem. Imagina que você recebe o olhar dela e olha para ela. E mesmo sem palavras, vocês trocam afeto e carinho. Quanto isso é poderoso, o quanto isso é importante, o quanto isso é necessário. À medida que você recebe esse fluxo de vida que vem da sua mãe para você, você se sente plena e satisfeita. Procure se conectar com essa sensação de satisfação. Você pode sugar desse fluxo o quanto quiser, até encontrar satisfação. Até que esse bebezinho que é você possa dizer assim: eu estou satisfeita. E quando está satisfeita, você descansa. Imagine que você vai adormecer agora e descansar. Porque a sua vida, ela não precisa e não deve ser tão pesada, tão difícil. Sua vida pode ser aconchego. Sua vida pode ser calma,
Sua vida pode ser paz. Experimente viver em um lugar de plenitude e paz. Um lugar onde você pode descansar. É assim que vive quem coloca a mãe em ordem. E lentamente, ao seu tempo, você começa a se movimentar e volta aqui agora. Muito bom! Enquanto vocês estão voltando, eu estou voltando com os comentários. Nós passamos de 300 pessoas ao vivo. Muito mais gente nova chegando. Que lindo! Bem-vindas, bem-vindos! Quero saber como foi a aula de hoje, nossa primeira aula do Vida em Ordem. Fez sentido para vocês? Se conectaram? Conseguiram ir para esse lugar de plenitude e paz? É assim que vive quem tem a mamãe em ordem. E no Despertar nós vamos falar ainda mais sobre esse assunto e vamos ter intervenções. Você vai ver uma constelação acontecendo ao vivo. Conta pra mim como foi a aula de hoje, se vocês vão voltar amanhã para aprender o lugar do pai na vida de vocês. Já voltei os comentários, vai aí, quero ouvir vocês antes da gente terminar a aula de hoje. Muita gente nova por aqui, que legal, bem-vindas! Muito legal! Conta aí, gente, pra mim, coloquem aí no chat, nos comentários. Quero feedback. Pra terminar essa live. Meu Deus, só tá entrando gente nova. Bem-vindas, voltou! Ah lá, a Graça falou que vai vir sem dúvidas. A Ione falou que amou. A Olga falou que Deus é fiel, que tá chorando. Débora se colocou no lugar de mãe. Não é lindo, Tânia? Muito bom. A Adri falou que amou também. Estarei aqui. A Cris falou. A Elaine falou que foi maravilhoso. A Carla falou maravilhoso. A Vera falou aula maravilhosa. Olha, alguém falou descobriu um monte de coisas. Que bom. Gente, constelação é isso. É esse olhar pra vida. É esse olhar pra dentro pra gente descobrir. Ó, chorei muito. A nossa mãe é um lugar de muita emoção. Viu, Lucy? É isso aí, deixa chorar. Se alguém tiver com choro, pode chorar. Chora. Assistir de novo até meia-noite. Essa live fica disponível e depois vai para a plataforma das nossas alunas da nova turma do Constelar. Constelação é vida. Que lindo! Constelação é muito bom. Constelação à luz da Bíblia é extraordinário. Quem não conseguir, tenta de novo. Quem não conseguiu, tá aí uma baita informação. A que distância eu estou da minha mãe? A que distância eu estou da minha mãe? Você que quer colocar sua mãe em ordem, vem pro Despertar. Eu precisava muito dessa aula, foi oportuna pro momento que eu tô vivendo. Que lindo! Olha aí, alunas da turma 4, turma 6, maravilhosa aula, experiência, obrigada, uma bênção. Consegui conectar, que coisa boa, que lindo. Precisa chorar? Então chora, minha linda. Chorar não paga boleto, não. Apesar de não... Deixa eu ver. Apesar de não... Minha mãe estava morrendo de saudades dela. Será que você não conhece a sua mãe? Eu não tenho minha mãe entre nós. Foi muito bom, que bom. Ela sempre tá aqui, ó, dentro de nós. Ela pode não estar entre nós, mas a nossa mamãe sempre tá aqui dentro de nós. É com esse clima de amor que eu concluo essa live e espero vocês amanhã às 19 horas para falar do lugar do pai. Conta para todo mundo. E você que já quer garantir sua vaga no Despertar, clica no link da minha bio e eu te vejo lá. Beijo, lindonas. Até a próxima.